Olá, tudo bem com você? Sabia que existem algumas emoções que são consideradas básicas, primárias e fundamentais para o nosso processo de sobrevivência? Sabe me dizer como é que funciona em você o medo, a tristeza, a raiva, a felicidade? Será que essas emoções estão facilitando ou dificultando o seu processo frente aos seus desafios e objetivos? Eu sou Patrícia Zoc, neuropsicóloga da Potencialmente Academia Cerebral, e no vídeo de hoje eu quero te contar um pouco sobre o papel dessas emoções na vida de todos nós. Vale lembrar, então, que emoção ela é uma reação do nosso sistema nervoso central, que é formado pelo nosso encéfalo e a medula espinhal. É onde tudo acontece. Então, isso é formado desde sempre, tá? Lá na gestação. O sistema nervoso central ele é responsável por receber e processar todas as informações que recebemos à nossa volta. Uma coisa interessante é que a palavra emoção, traduzida do latim, são duas palavras, que é energia e movimento. Olha que interessante. Podemos pensar ou dizer que, então, a emoção, toda emoção, ela existe para gerar movimento, para gerar mudança. Então, para movimentar a vida ou mudar aquilo que de repente estiver em desequilíbrio. Vamos falar de cada emoção, então. Por que ela é boa e, de repente, quando ela não é tão boa. O medo. Então, o medo, ele é bom porque ele é um mecanismo de proteção. Nós precisamos desse mecanismo. Um exemplo, nós só olhamos, né, de um lado e de outro ao atravessar a rua porque eu tenho uma percepção de perigo. Então, o medo ele sinaliza um perigo para que tenhamos e criamos comportamentos adaptativos frente a situações que podem ser perigosas, situações reais ou imaginárias. Porque existe também o medo patológico, né? Aonde eu vejo um medo que não é real, então eu crio um medo que não existe na verdade, mas que na minha mente passa a ser verdadeiro, e por conta desse medo patológico ruim, eu passo a evitar situações, evitar lugares, evitar coisas, e isso pode ser um problema então. Uma outra emoção importante é a tristeza. A tristeza, ela tem um papel fundamental de te sinalizar aquilo que precisa ser mudado na sua vida, aquilo que perdeu o sentido. A tristeza ela te leva à reflexão, e é só na reflexão que você faz esse movimento de mudança, de gerar estratégias, de trazer de fato escolhas diferentes para sair dessa emoção tristeza. O patológico disso, ruim disso, é permitir, é deixar entrar num processo onde essa tristeza que não fez a reflexão e gerou estratégias, então, né? A tristeza, 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 somente a emoção sem estratégia, você deprime. Né? Então vamos pensar que a depressão ela é essa tristeza maior com esse sentimento de que nada vai mudar, nada é possível, nada vai dar certo. Então na depressão não tem estratégia, não tem mudança. Uma outra emoção importante é a raiva. Veja, qual o papel da raiva? Por que a raiva é boa, né? A raiva ela é fundamental para os impulsos, para as ações que precisamos tomar, para muitas delas pelo menos, né? Quem nunca falou ou ouviu alguém dizer aquela frase de agora só de raiva eu vou fazer? Então essa emoção faz com que você gere ali um impulso positivo e realize algo que precisa ser realizado. A raiva ruim, claro, é aquela onde você tem uma reação, um impulso não colaborativo, né? Se machuque ou machuque alguém, por exemplo. Uma quarta emoção,
que é a felicidade. Essa é bem fácil da gente entender por que ela é positiva. Então, a felicidade é a manutenção, né, de momentos e desse equilíbrio positivo no nosso corpo e de manter todos os comportamentos e reações que precisamos para que a gente sinta bem-estar e controle, né? O que você achou de ouvir um pouquinho sobre as emoções? Bom, o que você achou sobre pensar um pouquinho mais sobre o papel dessas emoções na sua vida? Eu espero ter colaborado um pouco e quero te convidar para curtir, acompanhar as nossas mídias sociais. Se ficou alguma dúvida, teve alguma percepção, qualquer coisa que eu ou a equipe potencialmente possa te ajudar, coloque aqui nos comentários ou nos procure pelo chat, lá no site tem um chat que facilita bastante a nossa comunicação, ok? Te espero por lá então. Um abraço!